Paz do Senhor a todos. Glorificado e louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. A nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. Programa focado nas revelações da Palavra de Deus. Eu gostaria de lhes apresentar o livro Deus Sempre Faz o Melhor. Um livro inspirado pelo Espírito Santo, com 366 mensagens, uma para cada dia do ano. Tenho certeza de que, ao ler este livro, você crescerá em fé, sabedoria, no conhecimento de Deus, nos seus planos, suas estratégias e a sua direção para as nossas vidas. Para adquiri-lo, fale conosco, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas, pelo telefone 4305-7772. Fiquem todos na paz do Senhor. A minha vida era triste, não havia paz em mim. Os meus pecados sufocavam meu viver. Eu sorria tão sem graça, parecia tão feliz. A minha vida estava mesmo por um triz. Eu sentia fortemente uma mão me proteger. Esse cuidado me deu força pra vencer. Eu sou feliz, aceitei a Jesus Cristo em minha vida. Oh, eu vou cantar, exaltar pra sempre o nosso Rei da Glória. Venha, pare de sofrer, a esperança pra você, pra todos nós. Apocalipse 21, versículo 5 diz: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. A palavra do Senhor é verdadeira e fiel, ela sempre se cumpre. A palavra do Senhor, ela vem, ela volta, mas nunca volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual o Senhor a destinou. E aqui o Senhor revela um dos seus segredos, uma das suas maneiras de agir. Ele diz que faz novas todas as coisas. O nosso Deus, Ele faz tudo novo. O nosso Deus faz tudo de uma maneira inédita. O nosso Deus faz tudo diferente. Nova vida, novo nascimento, novo caminho, nova criatura, nova terra e novos e novos e novos. Porque Deus faz tudo de uma maneira inédita, de uma maneira que não foi feita antes. Porque Ele tem propósito em tudo que Ele faz. Deus faz o inédito e de modo inédito. Deus não repete. Em Gênesis capítulo 9, versículo 11, Ele diz que não haverá outro dilúvio. A palavra do Senhor revela um monte de maravilhas que o Senhor fez, que Ele não repetirá, porque Ele faz nova todas as coisas. Não haverá uma nova queda das muralhas de Jericó. Não haverá mais uma nova abertura do Mar Vermelho através de um ungido do Senhor tocando com a vara. Tudo que Deus faz
Ele faz de uma maneira nova e inédita. O Senhor Jesus, Ele não virá, Ele voltará. E Ele voltará de uma maneira nova, de uma maneira inédita. Ele voltará como um relâmpago. Ele voltará com outros propósitos, diferentes daqueles que Ele veio a primeira vez. Então Deus faz até coisas semelhantes, mas Ele faz coisas inéditas. Deus sempre faz com diferenças. E esse é o ponto central do ensinamento que o Senhor nos traz essa noite. Porque o propósito de Deus é fazer tudo diferente, para que as diferenças sejam usadas, utilizadas. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus é trino, nós também. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos corpo, alma e espírito, mas somos diferentes de Deus. Mas Deus estabeleceu uma meta, um roteiro, quando Ele diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. É claro que ninguém chegará ao nível do Senhor, mas tem que caminhar naquela direção, procurar conhecer o Senhor e ser imitador do Senhor, sabendo que vai haver diferenças, né? E não há sobre a face da terra um só ser humano que seja igual ao outro. Não existe. Mesmo os gêmeos univitelínicos são diferentes, têm diferenças. Por que, irmãos? Porque Deus quer usar e usa as diferenças. Esse é o propósito de Deus. Fala para o seu irmão do lado aí, se você tiver afinidade com ele. Você é diferente, irmão. Fala para ele, Deus colocou uma diferença em você. E Ele quer que você use essa diferença. Entenda, irmãos, esse é o agir, é o propósito de Deus. Houve uma época lá em Gênesis 11 que, contrariando a direção do Senhor, que falavam todos a mesma língua e andavam todos juntos. O Senhor veio e mudou a língua dele. Todos começaram a falar em línguas diferentes e foram levados a lugares diferentes. Essa mensagem é uma mensagem diferente. Você pode registrar, contabilizar aí quantas vezes você vai ouvir a palavra diferente. Então Deus faz nova todas as coisas. Ele faz todos diferentes para que todos usem a sua diferença. Porque o uso da diferença traz crescimento, traz avanço, traz bênçãos. Entenda, irmãos, esse é um modo de agir do Senhor, e que se nós entendermos, conhecermos e utilizarmos, nós vamos crescer em todas as áreas, materialmente e espiritualmente. O nosso Deus, Ele é diferente, Ele é invisível, mas Ele é mais real do que tudo aquilo que é visível. Aliás, tudo aquilo que é visível vai desaparecer, não vai ser mais visível, e tudo aquilo que é invisível surgirá. Tudo aquilo que você vê, quando você fechar os olhinhos, entregar o seu corpinho de bailarino espanhol, sabe o que vai acontecer? Tudo aquilo que é visível vai desaparecer, e aquilo que é invisível vai surgir diante de nós. O nosso Deus é invisível, mas Ele é real. Deus tem como uma característica o amor às pessoas, a nós, e Ele preza, Ele prima pela união. Deus se agrada tanto da união que Ele é um, sendo três. Tamanha é a união
que três são um. Pai, Filho e Espírito Santo é um só Deus. Mas a diferença entre eles, entre o Pai, entre o Filho e entre o Espírito Santo, tá? Os propósitos, a união são os mesmos, mas há diferenças. A Bíblia Sagrada é única, mas o mesmo texto, se for pregado em mais 50 vezes, trará revelações diferentes. Talvez você já tenha ouvido mensagens a respeito de Apocalipse 21, mas com uma revelação diferente. O mesmo texto, eles se abrem em função do momento, do seu estado, de quem está pregando e dos propósitos de Deus. Ele se revela de uma maneira diferente. E Deus, Ele ainda tem um outro propósito. Ele colocou diferenças em nós. Não há um só ser humano que seja igual ao outro sobre a face da terra. Mas além dessa diferença, Deus quer ainda nos tornar mais diferentes. Ele quer nos transformar cada vez mais. Ele quer nos converter. Tá? Aquela criatura antiga vai ser uma criatura diferente. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 43. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pai. Oh, glória. Glória. João, Evangelho de João 1:43. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E era Filipe de Betsaida, ou Betsaida, cidade de André e de Pedro. O Senhor aqui chamava os seus primeiros discípulos. E não estava montando nenhuma equipe de elite, nenhuma SWAT, nenhum dream team, tá? Mas era o início da igreja do Senhor. Alguns dos discípulos eram da mesma cidade, outros tinham a mesma profissão, outros eram até irmãos, mas eram 12 pessoas diferentes. Por que Deus, o Senhor chamou 12? Porque Deus, Ele é soberano, Ele tem todo o poder, mas Deus usa as pessoas. Deus não faz nada à toa, nada que Deus faz é inútil. Depois que o homem foi criado, nenhum milagre mais ocorre sem a participação do homem. Pastor, mas como nenhum milagre ocorre sem o homem tem que participar? No mínimo tomando posse da bênção. Mas se um morto tem que participar, o Senhor não falou para Lázaro, vai para fora. Se o Lázaro não saísse, o milagre não seria registrado. O homem tem que participar, porque Deus não criou o homem à toa. Deus não criou o homem e deixou. Deus quer a participação. Então, para que haja milagre, tem que haver a participação do homem, ou orando, ou clamando, ou tomando posse, ou intercedendo, ou fazendo alguma coisa, mas tem que ser co-participante. Porque esse foi o propósito de Deus quando criou o homem. Eu às vezes ouço algumas pessoas dizerem que Deus não precisa de ninguém, Deus não precisa de ninguém, Deus não precisa de ninguém. Mas eu tenho uma visão diferente. Porque se Deus não precisasse do homem, não o teria criado. Porque Deus não faz nada à toa, nada inútil. Para que Deus precisa do homem? Para fazer aquilo que Ele levou ao homem. Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. É parte nossa. O homem tem que fazer. Então, aquilo que Deus determinou que nós fizéssemos foi um dos motivos pelos quais Deus nos criou.
E o Senhor, Ele estava chamando os seus discípulos, chamando pessoas diferentes. Para quê? Para usar as suas diferenças. Porque o uso das diferenças traz avanço, traz crescimento, traz prosperidade, traz bênção. O Senhor tinha missão diferente para cada um, mas o propósito era o mesmo, como um time. Um time de futebol tem 11 jogadores diferentes, mas o propósito é o único: vencer a partida, mas são diferentes. Se forem todos iguais, o time vai ficar deficiente em algum aspecto. Entenda, irmãos? É por isso que Deus colocou uma diferença em cada um de nós, né? Para que a gente use essa, preste atenção, irmãos. A sua missão nesse mundo, porque ninguém vem para esse mundo sem uma missão. Deus não faz nada à toa. Tem uma obra que você tem que fazer, uma missão. Pode ser a mínima possível. Deus usou o José de Arimateia uma vez para liberar o corpo do Senhor. Deus usou uma escrava nascida uma vez para dar um conselho ao filho na mão. Você pode ser usado por Deus um dia da sua vida, né? Mas você tem uma missão. E essa missão é uma das razões da sua existência. Se não houvesse uma missão para você, você não existiria. Deus não te enviaria para esse mundo. E se não tivesse uma diferença em você, você também não estaria aqui. Entenda, irmãos? Se não tivesse uma diferença, se você fosse igual a alguma outra pessoa, você não existiria ou seria deletado, vamos dizer assim. Porque Deus, Ele age dessa maneira. Deus, Ele age segundo os seus propósitos, segundo o seu plano. E Ele move tudo para que o seu plano seja cumprido. O plano de Deus é soberano. Deus nunca falha, porque Ele traçou o melhor plano e Ele cumpre o melhor plano. Houve um momento que o Filho amado de Deus clamou por uma alternativa: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice amargo, o cálice do sofrimento. O Pai não afastou, porque o Pai cumpre o seu plano, arrisca. Mesmo, mas o Filho sábio, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sábio, falou: mas que seja feita a sua vontade e não a minha. E a vontade de Deus foi feita. Irmãos, Deus, Ele não passa por sobre a sua palavra, porque seria negar a si mesmo. Ele diz em Jeremias que Ele vela pela sua palavra para cumprir. Então Deus age segundo a sua palavra. Se você quer bênção de Deus, se enquadre e se encaixe na palavra de Deus. E não fique à margem da palavra esperando que Deus vai fazer algo na sua vida. Deus quer que você seja diferente, que você tenha mudança, que você se enquadre a palavra dele para entender. Deus não retarda a bênção de ninguém. Deus quer liberar a bênção o mais rápido e breve possível, mas Ele não passa por sobre a sua palavra para abençoar ninguém. Ele não fez isso com o seu próprio Filho, que não errava, não pecava, que só lhe dava prazer. Então, ou nós nos enquadramos a palavra, ou não receberemos. Entendam, irmãos? Esse é o agir de Deus. E para que nós nos enquadremos a palavra do Senhor, nós devemos agir de uma maneira diferente. Nós devemos nos converter, renunciar à nossa vontade e fazer a vontade do Senhor que está escrita, está escrita, está escrita. Entendam? Deus colocou diferenças em você, e Ele quer que você identifique a sua diferença e use a sua diferença.
E aí você vai prosperar, vai dar fruto para o Senhor, o Evangelho vai avançar. Então quem vê a diferença e age diferente, serve a Deus e prospera. Uma irmã da igreja falou: pastor, quando a gente estava meditando inicialmente nessa mensagem, eu sei qual é a sua diferença. Não tem nenhum pastor sobre a face da terra tão chato como o Senhor. Eu falei: eu vou canalizar essa chatice para dar fruto para Deus. Irmãos, todas as coisas cooperam. Tem algumas pessoas que têm uma facilidade de identificar a sua diferença. E quando você identifica a sua diferença e começa a usar a sua diferença para o bem, para a direção de Deus, enquadrado na palavra de Deus, o que vai acontecer? Essa sua diferença vai mudar de nome, vai ter um nome diferente. O nome é dom. Glória a Deus. O fulano tem um dom para isso, porque está usando a diferença dele no caminho de Deus. Isso vira um dom. Se o dom for popular, todo mundo vai querer, mas você não é igual, você é diferente. O seu dom é diferente. A sua diferença que pode se transformar num dom é diferente, irmãos. No nosso país todo mundo quer jogar como o Neymar, mas é diferente. A diferença dele é visível. Muitos querem, no meio evangélico, querem ter o dom que Deus colocou em outro e o ministério prospera e cresce. O irmão, seu ministério vai prosperar, vai crescer. Quando você identificar a sua diferença e usar a sua diferença. Por isso, irmão, esse negócio de imitar os outros, nós temos que ser imitadores de Cristo, porque isso é abrir mão da sua diferença. Deus, porque o fulano está tendo sucesso, está prosperando, você vai querer imitar? Não, ele está prosperando porque ele identificou a diferença dele, a transformou em dom, e está prosperando, está crescendo. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Ele colocou uma diferença em você. E quando você identificar e começar a usar, irmão, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Entende, irmãos? Campeões, vencedores, são aqueles que fazem algo diferente, usando a sua diferença. Muitas vezes a diferença é no treinamento, outras vezes é no preparo, na experiência, na dedicação, mas o campeão, ele tem algo diferente. É latente que ele tem algo diferente, porque ele é campeão. Não são todos vencedores e campeões. Há uma diferença entre o campeão e o segundo colocado. Porque ele usou uma diferença para ser campeão. Irmãos, campeões e vencedores fazem diferente usando as suas diferenças. Irmãos, eu ouvi uma certa vez e concorda com a mensagem de hoje, que um bom vendedor, ele faz algo diferente. Não sei se você trabalha com vendas ou não, mas ele faz algo diferente. Ele dá ao cliente aquilo que o cliente não pode encontrar em nenhum outro lugar. Aí ele vem e o cliente volta. Ele faz algo diferente, no atendimento, no produto, no preço, sei lá, mas algo diferente que faz com que as pessoas comprem, que as pessoas voltem. Ele está fazendo algo. Se ele fizer o mesmo, ele vai ter o mesmo. Entendam? Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volta para a igreja. Volta. Não importa o que aconteceu com você. Volte para a igreja. Volte. Volte para a comunhão com os irmãos. Esta é a vontade de Deus. Volte. O Senhor está voltando. E você não pode ser deixado para trás. Volte. Não importa a placa, o nome da igreja. Volte. Volte para a casa
do Senhor. O homem pensa que é feliz com riquezas que obtém, se esquecendo que o juízo é no além. Só há um meio de escapar, é a Cristo aceitar. Experimente, sua vida irá bem. Está chegando o momento, o juízo vem aí. A liberdade Deus tem hoje para ti. Eu sou feliz, aceitei a Jesus Cristo em minha vida. Oh, não. Eu vou cantar, exaltar pra sempre o nosso Rei da glória. Venha, pare de sofrer, Pare de a sofrer. esperança pra você, pra todos nós. Venha, pare de sofrer. A esperança pra você, pra todos nós. Oh, não, 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 não. Pra todos nós. Não, não. Pra todos nós. Precisamos da ajuda de Deus através de você que nos assiste, para manter este programa no ar. Oferte, faça um voto com Deus, é bíblico. Semeie na obra do Senhor, que o Senhor da obra te recompensará. Abaixo está a nossa conta do Banco Bradesco, agência 2920, dígito 3, conta corrente 7777, dígito 1. Agradecemos e fiquem todos na paz do Senhor.